Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. Noite fria de sexta-feira, né, gente? E com o frio, todas as atenções se voltam para a Serra Catarinense. Não só pelas belas imagens que o frio traz, como também para os produtos que ganham destaque no nosso dia a dia, como o pinhão, como o nosso vinho. Assunto para a gente conversar com o nosso colunista de enogastronomia do Grupo ND, João Lombardo, que eu tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso Conexão ND. João Lombardo, muito boa noite para você, que bom ter você comigo hoje. Boa noite, Márcia. Eu que agradeço o convite para poder participar desse belo programa, né? E para falar de um assunto tão bom, né? Coisa boa falar de frio, pinhão, vinho de Santa Catarina, que cada dia que passa está se destacando mais, né, João? Qual é a tua avaliação para os produtos da Serra? Olha, a Serra hoje ela merece muita atenção, né? Porque eu acho que o vinho jogou luzes na região, né? E não só no vinho em si. O vinho é um produto que ele agrega muito, né? Então eu acho que isso puxou para a beleza das paisagens, para a beleza, né, que a gente vê ali, né, a araucária, né, as montanhas, né? E ao mesmo tempo para a comida regional, né? Para a gastronomia regional, né? Então eu acho que ali é uma gastronomia bastante, vamos dizer, rústica, mas muito saborosa, né? Uma gastronomia que está sendo descoberta agora pelo litoral e também está chamando a atenção em outras regiões do país, né? Chamando turistas, né? Aquela região, se eu não me engano, acho que a gente até já conversou sobre isso, acho que acho não, tenho certeza, foi você que me passou essa informação. Aquela região começou a ter as primeiras uvas plantadas cerca de 20 anos atrás. Agora, de 15 anos para cá, o vinho tem se destacado, né? A qualidade do nosso vinho lá pode ser considerada hoje muito boa. Então, ali houve um primeiro plantio em 1981, né, na região de Campos Novos, né? Então foi um primeiro experimento na vitivinicultura de altitudes, né? Foi então feito pelo desembargador Edson Valdo, falecido recentemente, né? E ali houve uma experiência, mas acabou não frutificando, né? Os vinhedos comerciais mesmo, em quantidade, começaram a ser plantados ali no final ali de 1999, no ano 2000, começaram a se formar, né, em São Joaquim, né, se plantou ali, Quinta da Neve, por exemplo, começou ali a fazer um vinhedo naquela região, também o Grando, lá em Água Doce. Então começaram os plantios. E os primeiros vinhos foram experimentados em 2003, enquanto Florianópolis vivia aquele apagão histórico que aconteceu aqui, né? Lá na Serra estava se provando os primeiros vinhos feitos com as uvas de altitude, né? E foi uma coisa que impressionou muito pesquisadores, jornalistas, né? Porque os vinhos mostraram uma qualidade já no começo, né? E a partir daí aquilo foi crescendo. Em 2005 começaram a chegar os primeiros vinhos ao mercado, né? Esses vinhos foram levados para as feiras, né? Então, por exemplo, alguns vinhos começaram a ser premiados, né, na Expo Vines em São Paulo, principalmente o Sauvignon Blanc, que é uma uva branca que se adaptou muito bem às regiões de altitude, né? Então começou a ter visibilidade essa vitivinicultura daquela região. Os vinhos são vinhos de qualidade, são vinhos que têm uma tipicidade muito ligada à região, né? Vinhos com bom teor de álcool, taninos, acidez, tudo aquilo que o vinho precisa para envelhecer. São vinhos com grande capacidade de envelhecimento. Como é que você chamou? Como é que é o nome da cultura? Como é que é o nome correto? Quando você planta a sua uva, é viticultura. Quando Vi- você faz o vinho, é vinicultura. Quando você planta a uva e faz o vinho, é vitivinicultura. Vitivinicultura? Exatamente. Olha, e hoje a gente já pode dizer que esse é um setor forte para a nossa economia ou ainda não? Olha, ele é um setor importante, né, nessa questão da agroindústria, né? Santa Catarina hoje é o segundo produtor brasileiro de vinhos, mas pensando no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o maior produtor. O Rio Grande do Sul responde por 90% de toda a produção nacional de vinhos, mais ou menos 90%. Então, Santa Catarina tem uma contribuição pequena, mas eu acho que sempre se produziu aqui o vinho mais tradicional, aquele vinho colonial, né, que é um vinho que vem da tradição, da cultura dos imigrantes italianos, né? E a partir da vitivinicultura de altitude, chamou-se a atenção porque se chama de vinho fino, que é o vinho feito com uvas viníferas europeias. O vinho colonial ele é produzido
com uvas americanas, uvas que tinham aqui nesse continente. As uvas europeias vieram ao Brasil aí nas caravelas, aí no começo dos descobrimentos, houve tentativas de plantio, você não teve muito sucesso, foram os italianos que vieram, trouxeram aí a partir de 1875, também não vingaram, mas isso depois começou essa fase do colonial. Ali por volta de 1970 vieram uma série de empresas estrangeiras e aí sim começou o plantio dos vinhos finos no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina houve alguns experimentos nesse período aí, mas realmente essa uva, esse vinho fino foi surgir a partir do ano 2000, né? E agora ele não é uma coisa grande, significativa, mas ele é uma coisa importante sobre o aspecto de qualidade no país. E no que diz respeito a preço, hoje a gente consegue comprar um vinho catarinense de boa qualidade por um preço legal ou os vinhos ainda são caros aqui? Qual é a avaliação que dá para fazer? Olha, há vinhos para todos os preços, né? Na verdade, há vinhos que são vinhos mais de entrada, que você tem aí uma faixa de preço aí de 50, 60 reais a garrafa. Há vinhos aí premium, né? São os vinhos que envelhecem bastante tempo em barrica. Esses vinhos são mais caros, vão aí para 90, 100, 120. Tudo depende da estrutura e do processo de produção do vinho, né? Um produtor que faz um vinho e deixa ele na barrica um ano e meio, esse vinho tem um custo, não é? O produtor que faz um vinho mais jovem, põe no mercado, ele tem um custo mais baixo. Então, Santa Catarina hoje tem vinhos para competir no mercado nacional, inclusive para competir com vinhos estrangeiros, né? Tanto na questão do preço como na questão da qualidade. E isso com certeza está ajudando a movimentar o turismo da região, né? Ah, não tenha dúvida, porque a partir do momento em que começou essa nova vitivinicultura lá nas altitudes, né, o turismo começou a crescer, né? Isso ajuda muito a desenvolver as cidades, né, a desenvolver os restaurantes, né? Abriram vários restaurantes ali, começou-se a valorizar a cozinha típica, né? Que era uma cozinha que não chamava muita atenção, era uma coisa dos moradores, das famílias de lá, né? Então a gente começa a ver aqui em Santa Catarina, nas altitudes, aquilo que já aconteceu na Europa há décadas atrás, que é a formação de roteiros enoturísticos, né? Onde você tem o vinho como âncora e a comida ali. E fora isso, tudo que está no entorno, né? A cultura local, a paisagem, né? Tudo aquilo que cerca esses produtos. Você falou em comida, vamos falar na safra do pinhão? Que delícia, né? O pinhão é um ingrediente maravilhoso que pode ser usado de várias maneiras, algumas que a gente até surpreende. É uma loucura o que tem de receita com pinhão. É verdade, né? É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, hoje está se descobrindo o pinhão, né? Pinhão é uma coisa que já era consumido, né, pelos índios carijosos, os índios guaranis, eles coletavam aquilo e comiam, né? Mas aí passou a ser um ingrediente que os serranos, né, quando ocuparam ali a região, passaram a usar. Então se faz ali carreteiro com pinhão, se faz a paçoca de pinhão, né? Se faz o entrevero, que é um prato extremamente catarinense, né? O nome é muito interessante, mas um grande conflito, aparentemente, de ingredientes que torna uma grande harmonia de sabores, né? Você tem ali o pimentão, a cebola, o alho, o frescal, você tem o pinhão. Então, isso é a base, né? Você tem o alicerce. A partir do alicerce, começam a se desenvolver outros produtos, né? Então, se faz aí nhoque de pinhão, brigadeiro de pinhão, né? Eu já comi filé em crosta de pinhão, né? Então, você começa a ter uma série de produtos. As pessoas usam a criatividade hoje na gastronomia. A gastronomia hoje é uma fase muito efusiva, né? Uma fase de muita inovação, e nessa fase cabe entrar com o pinhão, que é um ingrediente extremamente interessante. A nossa castanha aqui, né? Como é que você falou do entrevero? Por que tem esse nome? O que significa o entrevero? Entrever é um conflito, né? Se a gente pensar, procurar no dicionário, é um conflito, né? Uma confusão, né? Então, se você olhar o entrevero no prato, ele é feito em arado. Originalmente era feito em arado, né? Esses arados de trator e tal se fazia. Então, o que é? Ele é um ingrediente, melhor, um prato que leva muitos ingredientes, né? Então, o nome vem daí. Por quê? Porque, como eu disse, tem a cebola, tem o pimentão, tem o frescal suíno, tem a linguiça, tem o frescal bovino, entra pinhão, pode entrar alho, tem gente que põe batata, já vi gente botar maçã. Então, você tem ali, entre aspas, né, uma grande confusão de sabores, mas, no fundo, o resultado é fantástico, né? Porque é um prato de uma grande complexidade gustativa, aromática, né? E que combina muito bem com os vinhos tintos produzidos naquela região, né? Então, você começa a ter a formação
daquilo que a gente chama de enogastronomia, que é o encontro da comida regional com o vinho regional, né? Então, o entrevero é realmente um prato que está sendo descoberto aí pelo Brasil. Eu amo entrevero e não sabia, não imaginava que a história era essa, adorei. Agora, você falou da origem do nhoque, você falou de nhoque, você falou de nozes, o que você falou agora há pouco? Castanhas? As castanhas? Que o pinhão pode-se dizer que é a castanha ali das altitudes, né? Ele é uma semente, né? Mas pode se comparar, né? E aí que eu queria relembrar a história do nhoque. Gente, o João Lombardo fez uma receita de nhoque de pinhão, que a gente exibiu no ar, no nosso SC no ar, que é um sucesso. Vamos exibir de novo, João? Vamos dividir aquela receita, porque aí você contando a história do nhoque, porque o nhoque começou com castanha, né? Então, na verdade, essa receita remota e relembra a origem desse prato, que é o nhoque. Exatamente, né? Quer dizer, lá no começo do nhoque, não havia batata na Europa, né? A batata chegou ali nas caravelas dos primeiros exploradores de Colombo. A partir de Colombo, a batata foi levada à Europa, né? Então, antes se fazia nhoque com pão, com sobra de pão, se fazia nhoque com castanha, né? Então, ao a gente usar o pinhão para fazer o nhoque, nós estamos meio que puxando um pouco dessa história, dessa memória do nhoque, da origem dele, né? Então, é muito bacana e é muito gostoso, né? Eu já estou salivando aqui pensando. Não, a receita fez o maior sucesso no nosso cenário e por isso eu vou repetir hoje aqui no nosso Conexão ND. Gente, a receita é nhoque de pinhão com ragu de frescal. Não era essa a receita, João? Tá certo, isso, né? Exatamente. Delícia. Vamos ver então? Podemos rodar, Joyce? Vamos lá? Claro. Eu vou preparar para vocês hoje uma receita com ingredientes típicos da Serra de Santa Catarina. Nhoque de pinhão com ragu de frescal. Pinhão, o fruto da araucária, típico de outono. O frescal, uma carne que se encontra o ano todo na cidade de São Joaquim. Eu vou juntar esses ingredientes com uma receita, um preparo tipicamente italiano. O resultado vai ser muito bom. Vamos cozinhar comigo. Para fazer o nhoque de pinhão, você vai precisar de 400 gramas de pinhão cozido, descascado e triturado, um ovo e farinha o quanto baste. Você pode também colocar uma pitada de sal. Para fazer o ragu de frescal, você vai precisar de 500 gramas de carne frescal bovina, 500 gramas de carne frescal suína, 2 cebolas, meio pimentão, 2 dentes de alho grandes, 2 talos de salsão, uma cenoura e um amarrado de cheiro verde. Você vai precisar também de 75 ml de vinho branco e de 120 gramas de passata de tomate, de um extrato grosso de tomate. Além disso, você vai precisar de azeite de oliva, pimenta do reino e sal. Triture os vegetais no processador. Doure as carnes no azeite de oliva. Acrescente os vegetais triturados. Acrescente o pirê de tomate. Acrescente o vinho branco. Cubra com água. Acrescente o buquê de verdes, mergulhe bem ele no preparo, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 1h30. Eu vou deixar cozinhando e vou começar a preparar meu nhoque. Coloque o pinhão triturado numa bola. Bata ligeiramente o ovo e acrescente ao pinhão. Incorpore tudo. Tempere com um pouco de sal e vá acrescentando a farinha aos poucos para dar liga. Para fazer o nhoque, vamos enfarinhar uma superfície aqui. Agora a gente pega porções da massa e vai fazendo uns rolinhos, né, umas baguetezinhas para a gente modelar os nhoques. Você pode finalizar
esse ragu de duas maneiras. Uma delas é fazer o que eu estou fazendo, trazer as carnes para o processador, processar e voltar para o molho e deixar cozinhar mais uma meia hora. Tá 1h30 já no fogo. O outro é deixar cozinhar mais uma meia hora e desfiar com garfo, tá? Estou fazendo um ragu rústico, como se fazia antigamente, quando não havia máquina de moer carne. Olha aqui, gente, um prato bonito, gostoso e com cara de Santa Catarina. Um prato típico de outono, feito com pinhão e com a carne frescal. Um prato que não só no outono, você pode também consumir no inverno, que vai ser muito gostoso. Gente, que delícia, deu água na boca, não deu? João Lombardo, me conta, onde é que você aprendeu a cozinhar? Eu sei que teu pai fazia vinho e tua mãe fazia massa em casa. Foi com eles, óbvio, né, que você aprendeu a cozinhar? Com certeza, né? Isso já vem de berço, né? Eu, ali com 12 anos de idade, eu já pilotava um pouquinho o fogão, eu fazia... Minha mãe era operária, né? Minha mãe trabalhava numa fábrica, né? Então, minha mãe tinha que sair muito cedo para trabalhar, meu pai também trabalhava fora, então eu já ia fazendo a comida para os meus irmãos menores, né? Eu que cozinhava. Então, eu aprendi muito cedo e tomei gosto, né? Não é só a questão de aprender, né? Depois eu fui comprando livros, buscando leituras, eu fiz um curso de cozinha no Senac, depois eu comecei a viajar bastante, a conhecer as culinárias aí pelo mundo, né? E foi bacana, fui professor de cozinha na Unisul, também cozinha internacional, de cozinha brasileira na Unisul por um tempo, então eu tomei muito gosto por isso, né? Gente, deu aula, escreveu livros. São quantos livros já, João? São 3 livros escritos, né? Sobre a cozinha, os vinhos e a cerveja de Santa Catarina, a cachaça, né? Os destilados, né? Os ingredientes da tradição, os ingredientes modernos, né? Tem alguma comida que você gosta de fazer mais do que a outra? Tem algum prato que você acha que é o seu prato predileto para fazer, que é a sua marca ou não? Você cozinha e você gosta de qualquer tipo de comida? Eu sou inquieto, eu gosto de diversificar, né? Então, tem dia que eu estou com vontade de comer alguma coisa. Essa semana, por exemplo, eu estava com vontade de comer um prato que é muito comercial em São Paulo, às segundas-feiras, que é o virada paulista. Eu Né? vi na tua publicação nas tuas redes sociais. Me deu uma água na boca que você não pode imaginar. Pois é. Meu Deus, aquele ovo estava lindo. Então, eu sou assim, de vez em quando eu acordo com vontade de comer alguma coisa, então eu vou variando bastante, né? Claro, eu venho de uma família italiana, a gente tem tradição de fazer muita culinária italiana, né? Foi uma coisa que eu trouxe do berço, mas a culinária italiana é uma das que eu gosto, mas eu adoro culinária brasileira, em primeiro lugar, né? Catarinense, brasileira, espanhola, portuguesa, alemã. Eu, na verdade, gosto de tudo. Coisa boa. Bom, já que você falou nas outras receitas, nas outras origens de comida, eu vou te convidar para ir rapidamente para o intervalo. Você que está em casa também, vou te convidar para ir para o intervalo, mas você não sai daí, porque depois eu vou pedir para o João falar mais das outras comidas que marcam a nossa cultura. Santa Catarina tem várias comidas diferentes. O Pereirinha está aqui falando da polenta, porque ele viu você falar de vinho com pinhão, ele falou, mas o vinho com a polenta, então tem para falar de polenta. A gente pode falar de tainha, estamos em plena safra da tainha. Com esse frio, vai ter muito lanço bonito por aí. Então, João, você fica comigo, vamos para o intervalo. Na volta vamos falar de todas essas comidas que fazem o mosaico de gastronomia do nosso estado. Vamos daqui a pouco falar sobre isso? Vamos sim, vai ser um prazer. Então tá bom, gente, um minutinho só, vou para o intervalo e volto já já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Gente, o nosso Conexão ND está uma delícia hoje, né? Estou conversando com o João Lombardo, que é nosso colunista de enogastronomia aqui do Grupo ND. Primeiro bloco foi uma delícia, hein, João? Com receita de nhoque de pinhão, com frescal com ragu de frescal. Falamos de vinhos. Ai, coisa boa. Agora vamos falar das tainhas, que elas estão chegando, né? A gente está em plena safra. Qual é a tua expectativa? Olha, tainha é um peixe emblemático aqui, né, do litoral de Santa Catarina, né?
eu acho que as pessoas esperam pela tainha, né? E elas vêm, né? Realmente a tainha vem numa migração lá do Rio Grande do Sul, né? E são pescadas aqui no nosso litoral, elas vêm subindo, né, pelo mar. Então é muito bacana, né? Porque você tem, assim como você tem o pinhão na serra como um ingrediente emblemático dali, você tem a tainha como um peixe emblemático aqui, né? E com ela se faz muita coisa, né? São muitas receitas com tainha. Você tem a tainha frita, você tem a tainha assada, recheada, né? Você tem imposta, tem o filé de tainha, tem a tainha escalada, né? Que é uma tradição dos pescadores, né? E também das populações litorâneas para conservar o peixe fora da temporada, né? Se abria o peixe pelas costas, limpava, tirava vísceras, se punha um pouco de sal, um tempero e deixava ela secar no sol por 1, 2 dias, e depois esse peixe era estocado. E ela fica com um sabor marcante, é um preparo muito típico, né, aqui dessa região. Então, é realmente um peixe que hoje domina os cardápios dos restaurantes, né? É muito famosa a receita da tainha no feijão. Essa eu nunca comi. Você já comeu? Você gosta dessa receita? Já comi. Isso é uma receita de pescador, né? Na verdade, se fazia em alto mar muito isso, se botava, né? E se faz. Tem alguns restaurantes aqui que fazem a tainha no feijão a pedidos, né? E é muito interessante, é muito gostosa, é uma coisa diferente, né? As pessoas não estão acostumadas a comer peixe no feijão, né? Então é Não, bacana. completamente diferente. Eu não comi ainda, mas dizem que o sabor também fica diferente, inclusive da tainha e do feijão, que fica completamente diferente. Exatamente. Você Agora, tem tudo se mistura, né? e a ova, hein? A ova é uma iguaria, é uma delícia, pode ser feita de várias maneiras também. Exatamente, né? A ova ela pode ser frita, que é o jeito mais tradicional de se comer, né? Ela pode ser usada para fazer farofa, ela pode ser usada em recheios, e agora está sendo produzido aqui no litoral um ingrediente com a ova que é muito italiano, muito grego, né? Que é a botarga, né? A botarga nada mais é do que a ova salgada e curada da tainha, né? Os italianos comem muito ralada sobre massa, né? Uma coisa muito do sul da Itália, né? Os gregos também consomem muito com pão, né? Então, é um ingrediente novo da nova culinária catarinense sendo feita com ingrediente da tradição. E é uma delícia. A avó do meu marido, saudosa dona Quirana Lacerda, grega, ela fazia, e a receita dela é uma receita disputada na família até hoje. Todo mundo, quem é que aprendeu a fazer com a avó Quirana botarga? Um ensina para o outro, porque é uma delícia e realmente é um segredo lá da família deles, da família grega, e quem tem esse segredo tem um tesouro aí da gastronomia aqui de Santa Catarina. E as outras influências, hein? O que a gente... Você me dizia há pouco, antes até da gente entrar no ar, que a gente tem 25 etnias que compõem a nossa história em Santa Catarina. E, claro, cada uma delas trouxe uma tradição de gastronomia. Exatamente. São cerca de 25 etnias, né? Começando ali pelos índios, carijós, né? A gente passa ali pelos portugueses, açorianos, né? Passa pelos italianos, pelos alemães, né? Nós temos aí gaúchos, nós temos africanos, nós temos aí poloneses, enfim, austríacos, ou seja, é um grande xadrez, né? De etnias. E todo mundo trouxe alguma coisa para o estado, trouxe as suas receitas. Chegando aqui, não encontrou necessariamente aquele ingrediente que tinha lá na sua terra natal. Então, construiu o quê? O que eu costumo chamar de cozinha do imigrante. O que é a cozinha do imigrante? É o encontro de uma receita que veio de fora com um ingrediente que estava aqui dentro. A gente pode começar a falar, por exemplo, da cozinha açoriana, né? Aqui no estado se costuma chamar de cozinha açoriana, né? Essa cozinha do mar, né? Mas os açorianos, eles tinham a tradição de comer muita carne, né? Então, eles faziam o caldo de carne, eles faziam os assados, né? O cozido é uma tradição açoriana, né? Então, na verdade, o que acontece? Eles se adaptaram, eles foram pescar, porque era o que tinha nesse litoral, e o caldo que era de carne lá fora virou caldo de peixe aqui dentro, né? Virou pirão com as influências, com a farinha fininha que eles faziam, porque eles tinham técnica de moinho, né? Eles eram especialistas em fazer engenhos, moinhos, né? Então, como eles não tinham trigo, que era uma coisa que se comia lá, se fazia farinha fininha, uma coisa típica aqui do estado, né? Que parece um pouco trigo, né? E com ela faziam ingredientes diversos, né? Então, a gente tem uma base aí bacana dos açorianos, né? Nesses ingredientes que a gente conhece aqui no litoral, né? E a comida Fora italiana? isso, Eu ia entrar na italiana. então, eu ia falar. Né? Nós temos a outra grande força, há um tripé das três principais culinárias, que são a italiana, a alemã e a açoriana. Né? São as três culinárias basilares aqui. Né?
A cozinha italiana veio a partir de 1875, os italianos do Brasil, 1878 aqui, né, em Santa Catarina, né, e está localizada na região sul, ali no Vale do Itajaí, né, na região do meio oeste. Você tem também lá em cima, na região lá do meio oeste, médio Vale do Itajaí, desculpa, no meio oeste, você tem aí influências italianas, né? Os italianos trouxeram aquela coisa que eu posso dizer que é quase um comfort food para todo mundo, né? Que é a polenta, né? Que é aquela massa do domingo com molho de tomate, né? O galeto, né? O galeto é uma influência italiana, né? Muito forte, porque lá na Itália eles tinham o costume de caçar passarinhos, né? Caçavam passarinhos e comiam aquela passarinhada. Aqui foi proibido caçar passarinho, eles tinham esse hábito, e aí eles passaram a fazer o galeto, que como é que chama? O primo canto, quer dizer, tadinho, né? Mas quando o galeto canta pela primeira vez o galinho, eles abatem, então, para lembrar a passarinhada. Então, é uma tradição que veio com os italianos, né? A polenta, as massas recheadas, né? Tanta coisa, o sagu, né? Que eles passaram a fazer aqui. Enfim, é uma culinária muito rica e muito forte no estado, né? E a E alemã? nós temos também a alemã, né? A culinária alemã você tem mais na região norte, também no Vale do Itajaí, Blumenau, Joinville, aquelas áreas, né? Que é essa culinária que começou, né, a ser feita com o sauerkraut, né, o nosso famoso chucrute, né, foi o começo de tudo, né, e aí passou-se a desenvolver essa culinária à base de salsichas, né, o marreco, o pato, né, que é uma coisa que os alemães consomem muito, né, a gente passou a ter, por exemplo, você tem ali naquela região norte de Joinville, né, o steak tartar, né, que se chama hackpeter, né, que é uma coisa típica, né, lá de cima. Então você teve a cerveja, né? A cerveja é uma coisa que veio com os alemães, era uma atribuição das mulheres, né? As mulheres no começo da colonização produziam as cervejas em casa, né, na cozinha de casa. Então é uma coisa muito forte, é uma tradição muito forte. As pessoas vêm para cá, fazem esse roteiro alemão para provar esses pratos, né, que são muito típicos e exclusivos dessas regiões. O diretor aqui que corta o nosso programa, o Marcos, está lembrando que também nesse momento a gente tem um boom de comida japonesa, de cultura japonesa aqui no nosso estado. É verdade isso? Dá para dizer isso? É verdade, tem sim. Na verdade, é uma colônia japonesa na região de São Rogério, né? São Rogério, né? Que é uma, uma colonização ali, mas assim, hoje a cozinha japonesa cresceu muito, né? Aqui em Santa Catarina. Eu, quando cheguei aqui, eu venho de fora, né? Eu cheguei aqui em 1992, eu cheguei aqui praticamente. Eu não conseguia comer a culinária japonesa, a gente só tinha comida chinesa, né? Aí eu me lembro que houve um restaurante que começou a fazer um sushi muito tímido aqui, né? E depois eu acabei indo uma vez num restaurante que abriu, né, em inglês, né, e chamava Nippon, e comi um sushi legítimo que era de um amigo meu de Brasília, né? Eu vim de Brasília para cá, que era um japonês, o Mário, que fazia sushi lá. Então o sushi começou a crescer. A partir dali foram os primeiros que começaram a trazer o sushi. E hoje está presente em todo lugar, né? Acho que nós temos um litoral tão rico, nós temos peixe, nós temos tanta coisa boa, e a cozinha japonesa é muito sinérgica, principalmente essa cozinha crua. A cozinha japonesa não é só cozinha crua, né? Tem a cozinha quente também, eles têm muitos preparos, tem a robata, que é o churrasquinho, tem o sukiyaki, o batayaki, o teppanyaki, né? Que são deliciosos. Mas essa cozinha do mar é muito propícia, né? Para o sushi e o sashimi. Deixa eu completar a informação, gente. O João veio de Brasília, mas ele nasceu no interior de São Paulo. Ele nasceu em Rio Claro, não é isso, João? Corrija-me se eu estiver equivocado. Ele é de Rio Claro, interior de São Paulo, e está fazendo 30 anos de Florianópolis. Muito bom isso. E ama essa terra, né? Isso, poxa vida, né? Já sou catarinense, assim, né? De opção, né? Ô, João, como é que você escolhe os temas da tua coluna? Eu adoro a tua coluna, tá? Eu sou leitora assídua. Eu fico ali na expectativa para ver o que você vai trazer, porque você traz muitas novidades. Essa semana você falou da tainha, não foi? Me corrija de novo. Estou certa ou estou errada? Estou certa. Não, essa semana foi tainha, porque começou a safra agora em 1º de maio, né? Então é oportuno a gente tratar dela, né? E semana passada você trouxe um empresário que está fazendo o maior sucesso, não me lembro o nome dele aqui também, que você descobriu ele aqui em Florianópolis. Exatamente, é o Yuri da Duca Charcutaria, Isso. né? Ele é um rapaz que montou uma charcutaria artesanal ali no bairro do Rio Vermelho, né? E está fazendo muito sucesso, porque ele faz pelos processos, realmente os processos tradicionais de produção. Então, são fiambres, alguns que a gente conhece, né? Então, tem aí
o salame, tem aí a copa, né? Esses embutidos que são bem tradicionais para a gente, mas tem algumas coisas que são diferentes, né? Que a gente não conhece. O lardo de colonnata, por exemplo, que é uma manta, né? De gordura curada, que é deliciosa para se comer sobre pão quente, pizza quente. Ele faz aí pancetta, uma pancetta gostosa, que é o bacon italiano, né? Ele faz um presunto cru, né, com porco moura, que é produzido ali no Paraná. Então, ele está investindo em coisas muito diferentes. Faz um peito de pato curado, gostoso, que junta um pouco da tradição aqui do estado. Então, é uma coisa nova, né? A culinária catarinense, ela passa hoje por uma grande transformação, né? Você tem aí, né, os ingredientes que eram da tradição, entre eles, ou melhor, que são da tradição, entre eles o pinhão e a tainha, e você tem os ingredientes de uma fase nova que começou com a ostra, né? Ali por volta de 1980. Acho que a ostra foi uma grande locomotiva, né? Para a criação, ou para a produção, né? Exploração e produção de novos ingredientes aqui no estado, né? Então, hoje o estado tem uma riqueza muito grande de ingredientes culinários, né? Falando em ostra, outro dia a gente trouxe essa notícia no SC no ar. Parece que a Universidade Federal de Santa Catarina está estudando uma forma de comercializar a ostra sem a casca. O que você acha disso? Olha, acho que a coisa vai sempre evoluindo. Tem gente que realmente tirar a casca da ostra é complicado, né? Não é todo mundo que consegue. Você tem que ter uma faquinha apropriada, senão você corta a mão. Então, isso é um facilitador, né? Ajuda bastante na comercialização. É claro que a ostra, quando ela vem na casca, ela tem um pouco da água, então aquele sabor vem junto, né? A ostra, ela guarda o sabor do mar, né? Onde ela cresceu, né? O sabor da água, né? A salinidade é muito importante no sabor de uma ostra, né? Tanto é que na França, por exemplo, você tem ostras de vários mares, né? E cada um tem um sabor diferente. É a origem, né? A denominação de origem, né? Aqui em Santa Catarina, você tem ostra no Ribeirão, você tem ostra no sul da ilha, né? Aqui você tem ostra no litoral. Então, claro, cada uma delas, né? Dependendo da salinidade, ela tem um sabor específico, né? Eu acho que é bacana poder difundir mais, poder comercializar mais a ostra. Eu já vi em algumas peixarias ela fora da concha, né? É bem interessante para você produzir, assim, para você fazer uma sopa, para você fazer, né, um risoto, né? Agora, eu acho que para comer in natura, a casca é muito boa, né? Fora o charme, né? Nada vai substituir o charme daquele prato lindo das ostras. Aquilo é muito bacana. Exatamente. Gente, não falei que é muito conteúdo. Bater um papo com ele, se deixar, a gente fica aqui até amanhã de manhã. Por isso que tem os livros. Ele falou há pouco no primeiro bloco dos livros, e ele está com os livros ali. Eu queria que ele dividisse com a gente. Mostra, João, mostra os livros para quem nos acompanha, para quem já está curtindo esse bate-papo, quer conhecer mais do teu trabalho. Que livro que você tem? Você tem todos aí agora para mostrar? Tenho todos. Então, o vamos primeiro lá. que eu escrevi é esse aqui, ó. É o Santa Catarina à Mesa, né? Que foi um livro que trouxe 30 receitas típicas do estado, né? Algumas modernas, né? Mas foi um primeiro mapeamento que fizemos do vinho, da cerveja no estado, né? Foi um livro que procurou mostrar as regiões produtoras, os estilos, né? Enfim, mostrando um pouco desse nascimento do novo vinho e da nova cerveja em Santa Catarina. Foi um livro escrito em 2008, né? Infelizmente está esgotado, foram 2 edições, né? Uma edição foi com a editora Expressão, a outra com a Propag, com a agência Propag. Então, foi bacana, tal. Então virou uma coisa que pouca gente tem. Vocês viram, aliás, aconteceu uma coisa engraçada, que eu fui ali na livraria Livros e Livros, ali dentro da UFSC, né? E vi um livro meu na prateleira. Fiquei impressionado. Falei, como existe ainda, né? A moça falou, olha, eu não sei, eu não sabia, eu vou ficar com ele, então, já que não existe. E ela mesmo pegou o livro, foi muito bacana. Né? Então, esse é um. O outro que eu escrevi, editado pela Propag, é isso, ó. Gourmandices catarinenses. Esse tá? eu tenho, Esse maravilhoso. livro, Esse eu comprei em São Paulo, gente. Esse livro é espetacular. Esse livro teve uma boa venda em São Paulo, lá na Livraria Cultura, né? Ele foi editado pela Propag, né? Junto com o Roberto Costa, né? Um trabalho feito com ele. Eu fui e esse no livro lançamento. Oi? Eu fui no lançamento desse livro lá em São Paulo, Isso. maior orgulho. Eu lembro disso, foi na Cultura em São Paulo. Isso né? mesmo. E esse livro ele fala da cozinha tradicional, ele mostra os ingredientes, mas fala dessa nova cozinha, né? Desses novos ingredientes, onde você tem a ostra, você tem a vieira, né? Você tem aí os queijos finos, você tem os embutidos, né? Hoje a linguiça Blumenau ganha um destaque muito grande na culinária, né? Ela está sendo muito usada. Você tem aí tanto ingrediente, o pato, o marreco, os cortes nobres de pato, foie gras que se faz aqui. Ele mostra, então, esse livro, essa nova cozinha que está acontecendo no estado hoje, chamando muita atenção. Né? E o terceiro livro, né, é esse aqui,
Comer, Viver Santa Catarina, que eu fiz junto com o jornalista Cari Amorim, aqui é uma coautoria, né? Que a gente fala dos roteiros do vinho e da cerveja no estado, né? E conta um pouco disso, de como são esses roteiros, o que a pessoa encontra, quais são as vinícolas, quais são as cervejarias, quais são os estilos, né? Então, são os 3 livros que dão digamos assim, uma amostra mais ampla, né? Dessa macro enoservo-gastronomia do estado. Adoro. João, convida para quem está em casa nos acompanhando para te acompanhar também aqui no nosso Grupo ND. Você está no impresso, você tem um blog. Conta o caminho das pedras aí para as pessoas acompanharem todo esse teu conteúdo. Então, toda quarta-feira, né, tem a coluna, né, que eu faço de vinho e comida, né? Então falo um pouquinho não só do vinho e comida do estado, mas também do Brasil e do exterior, né? Sempre tem uma receita, dependendo do tema, dependendo da semana, do clima, a gente busca um tema que seja afim, apropriado, né? Fora isso, tem o blog, onde essa coluna ela vai. E logo acho que nós vamos ter algumas novidades aí com alguns vídeos, algumas coisas aí de receitas, como você mostrou aqui, nós vamos ter umas coisas aí no portal aí do ND, vamos ver. É uma ideia que está sendo aí alimentada. Coisa boa, viu? Muito obrigada. Com certeza ganha quem nos acompanha, porque o teu conteúdo é invejável, é uma delícia conversar com você. Então, vou te agradecendo, vou encerrando o nosso Conexão ND de hoje, dessa noite fria de sexta-feira. Muito feliz, porque foi realmente, mais uma vez, muito bom ter você com a gente, viu? Um beijo no teu coração, obrigada pela participação, sucesso sempre. E qualquer hora aparece de novo lá no SC no ar, vamos combinar? Vamos, ser um prazer, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade, é muito bom falar com você também e falar aí para os telespectadores aí da NDTV, né? Então, muito obrigado, eu desejo uma noite de sexta-feira, um final de semana muito saboroso para todo mundo. Delícia, adorei. Final de semana saboroso para todo mundo. Valeu, João Lombardo. Ótimo final de semana para você. Até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigada, viu? Obrigado. Vamos lá, gente. Assim que eu vou encerrando o nosso Conexão ND dessa noite de sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido. Para mim foi uma delícia conversar com ele. Espero que vocês aí em casa também tenham aproveitado. Um belo final de noite de sexta-feira, um ótimo final de semana. E não esqueçam, segunda-feira cedinho, ao vivo, 6h30 da manhã, estaremos todos do SC no ar esperando por você. Então, por favor, venham e nos acompanhem. Um beijo no coração e até segunda.